saiba quem são os reptilianos infiltrados entre os humanos. Você já ouviu falar da elite reptiliana ou conspiração reptiliana? Não. Nós não estamos falando de lagartos dirigindo carros de luxo, embora isso não esteja longe do que algumas pessoas acreditam que esteja acontecendo. O conceito foi trazido para a popularidade pelo ex-escritor de esportes da BBC e autoproclamado Filho de Deus, David Icke, em seu livro de 1999, O Maior Segredo, o livro que vai mudar o mundo. No livro, Icke postula que a sociedade é controlada por répteis humanoides. Por uma questão de simplicidade, vamos chamá-los de reptilianos. Embora possa soar como uma teoria da conspiração descontroladamente estranha, aproximadamente 12 milhões de americanos acreditam que ela seja realmente verdadeira e há uma conspiração contra os humanos organizada pelos reptilianos, claro. É importante ressaltar que não é apenas uma informação anedótica no máximo, para fazer dar base a qualquer uma dessas reivindicações. Assim, enquanto nada disso sobre a conspiração reptiliana pode ser verdade, ainda é uma fascinante e elaborada teoria sobre como algumas pessoas veem o funcionamento interno do mundo. Há duas escolas de pensamento sobre a origem dos reptilianos. Alguns acreditam que eles evoluíram aqui na Terra, deixando a Terra depois de terem dominado a viagem intergaláctica, e depois voltaram milhões de anos mais tarde. Outros acreditam que seu planeta está nas constelações Draco. Supostamente, eles vieram para a Terra há milhares de anos e compartilharam a Terra com as pessoas. Em seguida, eles decidiram ou foram forçados a se disfarçarem e se esconderam da nossa realidade. Eles também começaram a se reproduzirem com os seres humanos, alterando nosso DNA semelhante à maneira que as pessoas alteram um código de computador. Esta alteração do nosso DNA teve um efeito duplo. Eles alteraram o nosso DNA para que não utilizássemos o nosso cérebro à sua plena capacidade, colocando um limite para nossa consciência e tornando-nos mais fáceis de controlar, como prova, e que aponta para o fato de que temos genes répteis dentro do nosso cérebro. Na verdade, o cérebro reptiliano é a mais antiga das três partes que controlam o cérebro. A segunda é que as pessoas com DNA réptil podem ser possuídas por reptilianos que vivem fora do nosso reino da consciência na quarta dimensão inferior. Estes híbridos humano-répteis, considerados semideuses, foram capazes de conquistar o poder nas antigas civilizações da Suméria, Babilônia e Mesopotâmia, como a humanidade começou a colonizar o resto do planeta. Os répteis espalhados por toda a Terra se tornaram as famílias reais de todo o mundo. Por ter poder em cada país, os reptilianos criaram uma prisão global que as pessoas nem sequer percebem em que elas estão. A prisão foi criada desenhando fronteiras de países, o que leva a guerras intermináveis e conflitos. Outra maneira de que eles controlam os seres humanos, nos distraindo com a mídia, entretenimento e até mesmo política. Eles também tornaram a população estúpida e preguiçosa por intoxicação alimentar, no ar e na água. Então, só para resumir, porque são várias informações muito incomuns para receber, essencialmente,
O povo reptiliano alterada nossos cérebros para limitar a sua capacidade, eles instalaram a maioria, se não todos, os líderes mundiais ao longo da história. Esses líderes, por sua vez, contribuíram para todos os grandes eventos históricos. Finalmente, há milhares de anos eles têm envenenado humanos, e tudo isso foi feito para garantir que eles controlem a humanidade. Então, logo de cara, a resposta é sim. Temos um ônibus saindo rumo à loucura agora mesmo. Aproveite o passeio. De acordo com Icke, há uma hierarquia quando se trata dos reptilianos. Notavelmente, existem duas classes de reptilianos: sangue puro e mestiços. Sangues puros estão conscientes de que são reptilianos e podem mudar de forma entre o seu exterior humano e sua verdadeira pele reptiliana. Além disso, os répteis completos não estão vestindo um disfarce físico real. Em vez disso, seu escudo humano é criado por meio de vibrações que alteram a mente humana, para que o seu cérebro simplesmente pense que vê um ser humano. É semelhante à forma como os alienígenas se disfarçam no clássico Cult de John Carpenter. Eles vivem. Isso explica porque os reptilianos possuem de 1,50 a 3,65 metros de altura, mas usam um disfarce de tamanho humano. Eles realmente não diminuem de tamanho. Nossos cérebros apenas os enxergam no tamanho humano normal, porque alterar o tamanho físico é considerado impossível. Por outro lado, híbridos ou mestiços não estão cientes de que eles são reptilianos e acreditam que eles são seres humanos, mas são controlados a partir da quarta dimensão inferior para fazer avançar a agenda conhecida como a Nova Ordem Mundial. Entre estes dois tipos diferentes, existem diferentes raças. No topo da hierarquia estão os Dracos, que são répteis albinos alados. Abaixo deles está uma raça chamada de os reptilianos, que não tem asas, e tem a pele marrom e verde. Os reptilianos são soldados e cientistas e são responsáveis por programas governamentais e bases secretas, tais como o Projeto Montauk, que era um suposto grupo de testes feitos pelo Exército dos Estados Unidos, onde eles tentaram tecnologias desenvolvidas às margens, como viajar no tempo. Há uma série de pessoas famosas que são suspeitos de serem reptiliano. Isto inclui tais famílias notáveis como os Rockefeller nos Estados Unidos, a família Rothschild da Inglaterra e a Casa Britânica de Windsor. Também acredita-se que muitos dos presidentes dos Estados Unidos são reptilianos, incluindo Bill Clinton e Hillary Clinton, que é aparentemente maior do que Bill na hierarquia reptiliana. Barack Obama e ambos os presidentes Bush. Na verdade, os Bush são parte integrante da conspiração por causa de como muitas pessoas famosas estão relacionadas a eles. De acordo com o site Ancestry.com, George W. Bush e Obama são primos de 11º grau e Dick Cheney é o seu 9º primo direto. Outros parentes de sangue diretamente relacionados com os Bush incluem Abraham Lincoln, Marilyn Monroe, Pocahontas, Hugh Hefner, John Kerry, Vlad, o Empalador, e a Princesa Diana. Isso significa que, eventualmente, todas essas pessoas são realmente reptilianas também. Não só os reptilianos infiltraram o sistema bancário, o governo e as realezas do mundo, mas eles também são alguns artistas bem conhecidos e amados como Bob Hope, Brad Pitt e Angelina Jolie.
Não é preciso dizer que, com tantas possíveis pessoas reptilianas entre nós, torna-se difícil confiar em alguém. Você pode até mesmo ser um reptiliano e não sabe mesmo. O sangue é muito importante para os reptilianos. Por um lado, eles aparentemente os consomem, eles também comem partes do cérebro humano e, aparentemente, preferem crianças, porque elas não são tão cheias de veneno como adultos. Além de apenas comer o nosso sangue, as linhagens são também uma característica importante na conspiração reptiliana. Você pode supostamente dizer se alguém é reptiliano traçando suas linhagens. Acredita-se que cerca de 4.800 a.C., os cruzamentos emergiram das montanhas da Turquia, Irã e Kurdistão e começaram as primeiras civilizações da Suméria, Egito, Babilônia e vai indo. Isso explica como os seres humanos se tornaram civilizados e realizaram algumas coisas surpreendentes. As raças cruzadas iniciaram isso. Obrigado, senhores lagarto. A partir dessas civilizações, os humanos começaram a migrar e os reptilianos foram com eles. Então Ike afirma que todas as linhagens reptilianas dos supostos povos listados acima podem ser rastreadas até a esta área. E que também diz que existem marcadores físicos no sangue de algumas pessoas. Ele ressalta que a partir da área do mundo onde os híbridos originaram-se, há mais pessoas com um tipo de sangue incrivelmente raro chamada RH e RH negativo, outros que apenas sendo raro. Quando um bebê nasce com sangue RH, sua pele fica azul e é daqui, supostamente, de onde o termo sangue azul vem. Aqui a conspiração reptiliana fica interessante. Como prova de que os reptilianos existem, David Icke aponta para um número de passagens na Bíblia. Uma das histórias mais famosas é a queda do homem. Em Gênesis, Adão e Eva são expulsos do jardim do Éden por causa que Eva foi tentada por uma serpente, e que afirma que isto representa uma mudança nas relações humanas e répteis. De acordo com Icke, reptilianos costumavam andar a terra e os seres humanos tinham conhecimento de sua existência, mas, como dissemos, em algum momento eles foram para a clandestinidade e se esconderam dos seres humanos e iniciou o processo de cruzamento. O momento em que eles se disfarçaram é chamado de cisma. E é o que a história de Adão e Eva representa. Além da história de Adão e Eva, outra passagem bíblica que supostamente faz referência aos reptilianos é Gênesis 6:1-4, onde se lê: quando os seres humanos começaram a multiplicar-se sobre a terra e filhas nasceram deles, os filhos de Deus viram que as filhas dos humanos eram bonitas, e eles se casaram com qualquer uma delas que eles escolheram. Então disse o Senhor: o meu espírito não vai lidar com seres humanos para sempre, pois são mortais. Seus dias serão 120 anos. Os Néfilim estavam na terra naqueles dias e também depois, quando os filhos de Deus fizeram sexo com as filhas dos humanos e tiveram filhos com elas. Eles foram os heróis de antigamente, homens de renome. E que diz que esta é mais uma vez uma prova da miscigenação. Néfilim é um termo ambíguo, mas acredita-se geralmente para significar aqueles que desceram ou os caídos, levando para as pessoas que acreditam que o Néfilim são anjos caídos, ou seres maiores, e que acredita que estes eram, na verdade, reptilianos, que cruzaram com as filhas de seres humanos e
Em seguida, seus descendentes tornaram-se os híbridos humanos reptilianos. Finalmente, no livro das Revelações, Satanás é descrito como uma serpente e um dragão. E ele é lançado para a terra com os seus anjos, e que acredita que este é um Draco e seus reptoides. Claro, essa teoria só funciona se você acredita na Bíblia. Mas o que é interessante é que a Bíblia não é a única fonte antiga onde há histórias de répteis que interagem com os humanos. Outra evidência que aponta para o fato de que as civilizações em todo o mundo têm deuses répteis ou seres répteis que eram adorados. Um exemplo notável é uma estatueta que foi encontrado na área que foi Mesopotâmia e é agora atual Iraque. E é a partir do período de tempo pré-civilização e que começou o chamado período Ubaide, 6.500 a 3.800 a.C. É uma estátua de uma criatura humanoide cobra segurando um bebê. Além desta relíquia pré-civilização, há histórias de deuses e semideuses répteis encontrados ao longo da história antiga, só para citar alguns. A Mesoamérica tinha um deus serpente alado chamado Quetzalcóatl. Os hindus tinham um deus chamado Naga que era metade humano e metade cobra. Apep era o deus egípcio do caos e é descrito como uma cobra, sem contar como muitas culturas diferentes ao redor do mundo têm histórias de grandes répteis como dragões, e que diz que essas histórias de deuses répteis e dragões se originaram a partir de quando os reptilianos operavam em aberto antes do cisma. Ele também aponta que em muitas culturas há histórias semelhantes a Adão e Eva, onde criaturas répteis são os porteiros para lugares especiais, como o Jardim do Éden, ou dão conhecimento espiritual para a humanidade. E que reconhece que algumas delas podem ser metafóricas, mas ele acredita que essas histórias são realmente provas do cisma. Se a elite reptiliana, teoria de conspiração da nova ordem mundial, não foram selvagens o suficiente, os reptilianos também podem, eventualmente, ser ligados à raça alienígena conhecida como os Greys. Por que não? De acordo com um escritor misterioso de conspiração chamado Jason Bishop, os Greys são efetivamente controlados pelos reptilianos. Em termos de hierarquia de comando, ele vai de Dracos alado, répteis não alados, os Greys, e que nós, os seres humanos humildes, estamos na parte inferior. Há mesmo alguma especulação, com base em testemunha ocular, que diz que existem cruzamentos reais de Greys e reptilianos. Eles são parecidos com os Greys, exceto que eles têm pele parecida com a de répteis. Os teóricos acreditam que os reptilianos têm escravizado os Greys ou eles formaram uma aliança intergaláctica trabalhando em conjunto para manter os seres humanos na parte inferior. Uma das sociedades secretas mais conhecidas são os Illuminati. De acordo com alguns teóricos, eles são controlados pelos Dracos. Esta ideia foi apresentada por um homem chamado Stuart Swedlow, que afirma que ele era um sobrevivente do projeto Montauk. Em seu livro, Blue Blood, True Blood, Conflito e Criação, ele afirma que existem 13 famílias reais dos Illuminati. O líder dos Illuminati é chamado de Pindar, que responde imediatamente ao pai Nakul do Draco, e é um réptil de raça pura. De acordo com Swedlow, o Pindar é o chefe da família Rothschild,
que tem sido Pindar durante séculos, as outras 12 famílias, todas elas extremamente poderosas, influentes e ricas, têm diferentes áreas de especialização, e eles controlam as finanças globais, tecnologia militar e de desenvolvimento, controle da mente, religião e a mídia. Todas as 13 famílias dominantes são puro sangue reptilianos, mas a classe de indivíduos que apoiam as 13 famílias, o chamado Comitê dos 300, não são. Na verdade, alguns deles não têm sequer qualquer DNA réptil. Embora a maioria tenha, o Comitê das 300 suporta as 13 famílias, controlando organizações como a NSA, a CIA, Interpol e a máfia, só para citar algumas. A grande questão em torno da teoria da conspiração reptiliana é por que eles fazem isso. Mais uma vez, há muito debate sobre isso. Uma crença é que eles precisam do nosso ouro para ajudar a estabilizar a atmosfera em seu próprio planeta. Outra teoria é que eles só têm uma necessidade de poder e controle. E eles gostam de viver a vida como governantes. Uma terceira explicação, incrivelmente metafísica, envolve os reptilianos que vivem na quarta dimensão inferior, essencialmente. Uma das principais coisas que os reptilianos tentam fazer é causar sofrimento humano e garantir que haja constante conflito. A razão disso é porque os reptilianos realmente consomem energia negativa, como o ciúme, medo e raiva como uma fonte de alimento, claro, sem muita prova de que esses gigantes interdimensionais, répteis humanoides que mudam de forma, que dominam viagem intergaláctica sequer existem. É difícil saber qual o seu plano mestre verdadeiro. Não esqueça de deixar o seu comentário, deixar o seu joinha, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos e acionar o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Muito obrigada!